Obrigada, Lila. Mais uma peça do Transbordo Sem Fim, e a gente começa a fazer essa gravação e hoje com o coração cheio de alegria. Eu chamo para transbordar, para vocês poderem conhecer um pouco mais essa história que o Senhor nos presenteou com essa mulher de fibra, mulher corajosa, mulher que não desiste. Eu estou louca para ouvir a história dela e eu sei que você também. Michela, vem para cá, vem transbordar conosco, fique à vontade. Obrigada por aceitar estar aqui compartilhando conosco o que o Senhor tem feito na sua vida, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda há de fazer pela sua fé. Então vem para cá, a sala é sua, fica à vontade, abre seu microfone e fica à vontade, queremos te ouvir. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem na paz de Jesus. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando, passando para vocês um pouco da nossa história, que eu vou fazer de tudo para ser o mais resumida dentro das possibilidades. Meu nome é Michela Emerenciano da Silva, é o sobrenome do meu pai. E Mapele, que é o final, Michela Emerenciano da Silva Mapele, sobrenome do nosso marido, do Paulo. E eu vou falar praticamente o que a gente tem vivido de 2 anos para cá, porque eu percebo a pontuação, assim, a incisão do Espírito Santo, da palavra de Deus muito forte, falando com a gente de 2 anos para cá. Eu digo de 2 anos porque a gente sempre teve o desejo muito grande de ter filhos, e já estamos juntos aí há 27 anos. E a gente sempre com o desejo e com inúmeras tentativas e não dava certo. E a gente foi buscar a medicina já muito tarde. A gente foi buscar ajuda já muito tarde, na minha opinião. E quando a gente foi ver a quantidade de problemas que a gente tinha e que requer vários tipos de tratamento, a gente viu que as coisas não iam ser tão simples mais. Então, eu tenho 47, há 2 anos atrás 45, já estava a idade bastante avançada, até já em pré-menopausa. E começamos a buscar, então, a intenção de adoção. E chegou nas nossas mãos, a gente não sabe, né, dos desígnios de Deus, como é que as coisas acontecem, mas chegou nas nossas mãos uma antiga funcionária pedindo ajuda, pedindo socorro, senão ela iria abortar. Ela morando em Angra, com a vida bem desregrada, bem desviada, e se a gente não ajudasse ela, ela iria abortar. O Paulo estava na época com uma viagem marcada, e ele disse, ó, na volta dessa minha viagem eu falo com você. Ela procurou ele para conversar. Comigo não falou nada, porque estava indo viajar. Quando ele voltou, ele me contou que ela tinha procurado a ele, tudo, falando do que estava acontecendo com ela, que era de um aborto. Eu falei, mas a gente vai ajudar ela como? Fazer o quê? Aí, não sei, a gente tem que conversar com ela. Como ela tem parentes em Volta Redonda, aqui próximo da gente, o Paulo falou: você vem para cá, a gente se encontra, você me diz o que que você quer fazer? Você quer ajuda para quê? Ajuda para manter a gravidez, um dinheiro emprestado? O que que você precisa? É uma conversa pessoal, a gente tem que estar junto, né, por telefone. E assim foi. E durante esse encontro, essa conversa com ela queria doar a criança. Se ela não doasse, ela iria abortar. Ela já tem um filho de 5 anos. Ela morava com uma mulher como companheira na época. Não estava empregada, dependia da mulher. E numa situação de raiva, de discussão entre a companheira, ela foi para a rua e se envolveu com um homem e ficou grávida. Enfim, a gente passou os 9 meses da gravidez ajudando ela. Procuramos um advogado para tentar fazer tudo legal, uma doação legalizada, sem passar pelo processo de doação, pelos trâmites de ter que fazer inscrição, coisas desse tipo. E ajudamos, e cuidamos, e medicamentos, e ajudamos ela com moradia. Os parentes dela não ajudavam ela. E a gente fez tudo que podia, tudo, tudo, tudo que podia. Exames particulares, alguns pelo SUS, enfim. E quando chegou o grande dia, foi muita
emoção. Quando chegou o grande dia, a gente não se cabia. Aqui na nossa casa, a gente montou o quarto, a gente montou tudo, tudo para ela. Montamos, eu digo ela porque é uma menina, montamos tudo, um quarto todo rosa e muitas roupinhas, né? Pouquíssimas pessoas sabiam, além do meu pai, e realmente amigo íntimo mesmo, e a gente foi montando, se envolvendo em toda aquela situação. Quando chegou o grande dia, é, o Paulo foi para o hospital, pegou ela, levou para o hospital, que era uma cesárea, e ela foi ganhar a nossa Mia, é o nome que a gente colocou para ela, de Mia. E nasceu linda, perfeita, e estava tudo funcionando conforme a gente estava conduzindo. Estava tudo indo muito bem. Ela muito centrada, ela muito focada, dizendo que ia doar, que estava decidida que era isso que ela queria. E passados 2 dias no hospital, ela teve alta, a bebê ótima, graças a Deus. E dentro do hospital, gente, era como se eu fosse a irmã dela. Eu não podia me posicionar no hospital. No hospital, era como se o Paulo fosse o marido dela. Era como se o Paulo fosse ali realmente o pai legítimo dela. Então, no hospital, eu me posicionava como irmã, como ajudadora. Eu fiquei dentro do hospital internada com ela 2 dias. Eu não queria sair de perto da neném para nada. E assim foi. Saímos, viemos para nossa casa, onde a Mônica conhece, e levamos ela para um endereço aonde ela iria ficar até tirar os pontos, e ela já estava decidida a voltar para Angra dos Reis, com o filho dela e continuar a vida com a companheira. Porém, amados, 3 dias depois ela desistiu. 3 dias depois deu remorso, a consciência dela pesou, e ela desistiu de tudo que combinou com a gente. Ela procurou conselho tutelar. Ela foi na Polícia Civil e nós fomos abordados aqui em casa com carro de polícia, com escopeta, com arma na mão, como se nós fôssemos sequestradores. Foi um período, um momento que o nosso mundo caiu, o chão se abriu e ela tirou a menina do meu colo ao lado do conselho tutelar, chamando de minha filha, me perdoa, toda arrependida, toda amargurada. Ali para a gente o mundo caiu, o mundo acabou, literalmente. Foram momentos muito difíceis. E aqui na nossa casa, a gente já tinha apresentado ela para toda a nossa família. Foi um final de semana tão abençoado. Ela passou comigo aqui apenas um final de semana. Ela chegou aqui na sexta, passou o sábado, o domingo, e na segunda a polícia veio aqui e tomou ela da gente. E até a nossa vizinhança, os parentes, amigos, os vizinhos, todos, tinha umas 50 pessoas aqui no domingo, e eu apresentei para todos como a nossa filha, apresentei para a comunidade como a nossa filha. Olha, foi muito difícil. A gente passou por um processo de, de julgamento, graças a Deus não fomos punidos. Ela contou toda a verdade, ela contou toda a verdade desde o início. E graças a Deus a juíza entendeu que nós não éramos sequestradores, que nós éramos pessoas idôneas. A nossa vida, né, foi toda investigada, desde a vizinhança até o trabalho, enfim. E concluiu-se, né, no caso, que foi realmente um arrependimento dela. E, inclusive, o Paulo havia registrado, o Paulo chegou a registrar com o nome dele. E teve que depois ter um processo para tirar esse registro e voltar só para o nome da mãe dela. Olha, foi um período assim muito difícil, a gente ficou muito depressivo. A gente a gente se sentiu tão traído, né, por ela, por tudo que aconteceu e mas depois a gente entendeu que ela é mãe e que esse sentimento foi muito, muito, muito forte. Na verdade, eu entendi que o que Deus queria era que essa criança nascesse, era que essa criança vingasse, que quando ela nos procurou,
A princípio, ela só disse que se não tivesse ajuda do Paulo, do meu marido, ela iria abortar. Ela já tinha tomado várias coisas e não tinha abortado. E que se o Paulo não ajudasse ela ia abortar. Então, hoje eu tenho essa compreensão que o que Deus queria era que a gente cuidasse, ajudasse para essa criança viver. Mas a gente não desistiu, coisa que a gente já poderia ter feito há alguns anos atrás. A gente resolveu tentar no ano passado, que foi a inseminação artificial. O desejo do nosso coração de ter um filho ainda era muito, 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 muito forte. E a gente não desistiu. Então, a gente foi em busca de inseminação artificial aqui na nossa cidade mesmo. Dá licença, só um pouquinho, fechar aqui. Os sons externos diminuírem. Então, fomos em busca da inseminação artificial. Vimos as possibilidades, fizemos os exames. Hoje a gente vê que poderia ter feito mais exames pré, antes de partir totalmente para a inseminação. De repente, algumas coisas teriam sido evitadas. Mas como a gente sabe que Deus tem um propósito, a gente tem que passar pelo processo, enfim, embarcamos na inseminação artificial. E para mim estava mais difícil ainda, porque pela minha idade avançada e já na pré-menopausa, eu não tinha mais óvulos para poderem ser expelidos para ver a inseminação laboratório. Então, para mim, a saída era ovo-doadora. Não sei se vocês conhecem. A ovo-doadora, o laboratório, a clínica, procura mulher que seja mais parecida com você, desde o seu biotipo, inclusive o tipo sanguíneo, tanto seu quanto do seu marido, e ali fazem exames para ver se os óvulos dela são sadios. Ela não pode ter mais do que 35 anos, o ideal é entre 30 e 35, e ali é colhido os óvulos e levado para o laboratório. Ali faz todos os exames para ver se realmente são sadios, se são perfeitos. Fazendo isso, colhe o óvulo dela, congela. Aí faz contato com o nosso marido. Preciso que você venha para fazer coleta de sêmen. E lá no laboratório faz a junção. Assim que funciona esse tipo de doação. Ovo doadora. E assim foi. E na junção teve sucesso. Para honra e glória de Deus, teve sucesso. Nasceram ali 2 embriões perfeitos e saudáveis. E na data certa, foi marcado para levar. Foi marcado para mim receber. Ali foi estranho, foi uma sensação de concepção muito diferente. A relação homem-mulher é uma coisa, mas você ir para um hospital sabendo que vai ser implantado em você 2 embriões é uma sensação sublime. Aquele dia eu me senti cercada de anjos. Foi uma sensação sublime, foi diferente. E eles filmam, sabe, na hora que está inserindo em você, na hora que está exatamente havendo a pulsão, você vê exatamente aquele jato entrando dentro do seu útero. É lindo, gente, é lindo. Ali eu senti Deus com tanta força, com tanta força. Eu falei, meu Deus, eu estou grávida. Meu Deus, eu estou grávida, meu Deus, já deu certo, já está aqui dentro. Eu declaro em nome de Jesus. Gente do céu, ali foi sentimento, foi tão forte, a gente chorou tanto. Até a equipe que estava em volta fazendo tudo isso chorou com a gente, porque a presença dos anjos ali estava muito forte, eu estava muito certa que daria certo. Mas, enfim, passado 15 dias, vamos fazer o exame para poder confirmar a gestação. E não foi. Não foi. Infelizmente, não foi. A partir daí, eu parei e aí é que veio todo o norte. Aí é que veio, sabe, um entendimento que eu falei, meu Deus. Virei para o Paulo e falei, Paulo, é a segunda vez que Deus fala para a gente não.
é a segunda vez que não dá certo. De todo esse tempo que a gente está casado, que a gente realmente é, coloca a nossa energia, o nosso foco para ter um filho, seja o adotado que não deu certo, e agora essa gravidez que também não deu certo. Então a gente tem que ter esse entendimento. Não, não é esse o propósito, ou não é esse o caminho, ou não é isso que é para a vida de você. A gente tem que parar para pensar nisso. Gente, me avisa do tempo, tá? Por favor, tá? Me avisa do tempo. E, e depois da gravidez, que não deu certo, que eu parei para pensar, eu tenho que buscar o entendimento para poder amenizar todo esse sofrimento, tudo que a gente estava passando, para mim poder me ajudar e ajudar ele, porque nessas horas a gente, mulher, sabe que por mais que a gente sofra, a gente tem que ter muita força para nos erguer e fazer com que o marido fique bem. Porque se a gente não estiver bem, eles ficam pior ainda. A força vem da gente, dentro da relação, essa parte espiritual toda, essa força vem de nós para eles. E quem vai nos ajudar? Só Deus, só o Espírito Santo mesmo. E depois eu comecei a passar muito mal, depois que a gestação não foi para frente, eu comecei a passar mal demais. Comecei a sentir muita dor, sempre muita dor. E teve o período menstrual. Eu imaginava que pudesse ter ficado resíduos, mas não ficou. Segundo o médico da clínica de inseminação, eu voltei para fazer exames, não ficou resíduos nenhum, não ficou saco gestacional, não ficou nada. Já tinha passado um período menstrual de 9 dias e as dores continuavam cada vez mais insuportáveis. Aí eu parei de ir na clínica de inseminação e fui para minha ginecologista. Foi aonde, em vários exames, chegou apenas o diagnóstico que era um tumor, mas não se sabia que tipo, como que era, como que não era, mas era um tumor muito grande no ovário esquerdo. E dali eu comecei a fazer foi uma saga, foi fazendo vários exames, vários exames, vários exames. E até chegar o diagnóstico do tumor maligno, sem ter ainda exatamente o nome, segundo os cirurgiãos, precisava, não daria tempo nem de fazer biópsia mais, porque estava muito grande. O tumor dentro do ovário esquerdo, ele ficou 2 vezes maior que o útero. Ele ficou muito grande. E fui tomando vários medicamentos paliativos para ver se ele iria regredir, porque ainda não sabia o diagnóstico preciso. Mas, diante do que eu estava sentindo, das dores, só acamada, só deitada, minha barriga foi inchando, inchando, inchando. No final, já para cirurgia, eu fiquei com uma barriga de 7, de 8 meses. Eu deitada, eu não enxergava a ponta dos meus pés, porque a barriga estava igual uma barriga de gestante de 7, de 8 meses. Estava muito grande. E todo o meu organismo, né, entrou assim em choque. Eu me sentia mal, eram minhas pernas inchadas, eram muitas dores, era dor de cabeça, não conseguia comer direito, era muito enjoo, não conseguia ir no banheiro, não conseguia urinar. Eu estava passando por um processo assim tão de uma metamorfose. Eu me sentia uma lagarta num casulo querendo sair, querendo voar. Eu não cabia dentro de mim as dores, as angústias, os medos, até chegar à cirurgia. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. O médico removeu tudo, 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 tudo. Removeu ovários, trompas, o útero e precisou tirar um pedaço do intestino. Eu fui muito abençoada, muito, muito abençoada de usar aquela bolsa de colonoscopia. Vocês me corrijam se eu estiver falando errado. Mas antes da cirurgia, ele não tinha a proporção, a dimensão do que ele iria realmente encontrar. E quando ele abriu, e seria uma cirurgia aí de 2 horas, 1 hora e meia, duas, levou 5 horas. Ele removeu todo o tumor,
tudo aquilo que estava, botou numa caixa e pediu para a enfermeira ir mostrar para o meu marido, até porque, mesmo sabendo do que estava se tratando, ele precisava de uma biópsia para ter a certeza do tipo de câncer que era. E no hospital não fazia. Então ele botou numa caixa térmica, pediu para a enfermeira mostrar para o meu marido para depois seguir dali para o laboratório. Só que no ter que tirar um pedaço do meu intestino, precisava dessa bolsa de colonoscopia. Eu ia ter que conviver com essa bolsa há muito tempo. Mas graças a Deus, nos equipamentos particulares pessoais dele, ele tinha um grampo, uma peça que se chama grampo. E essa peça que travou meu intestino sem eu precisar de usar essa bolsa. A gente atende tantos clientes aqui na nossa pousada e a gente vê as pessoas usando essas bolsas, é tão desconfortável. Elas se sentem constrangidas. Meu Deus. Então eu fui muito abençoada dele ter esse grampo na pasta, na maleta dele e colocar para mim. E de lá para cá, as transformações foram muitas. Vai nos dando, conforme eu fui buscando, porque eu precisava de buscar resposta, eu precisava de buscar entendimento, compreensão, porque senão você enlouquece. Muitos vieram até mim falando, procura um psicólogo, procura um terapeuta, mas eu não achava que era isso que eu precisava. Eu precisava era de Deus, eu precisava era de resposta, de conhecimento, de entendimento, de saber qual era o propósito dele para mim. E é toda essa transformação, toda essa lapidação, né? Porque o Senhor nos afina, né? Dentro do Salmo 66, nos afina como a prata e açoita os nossos lombos. E se você lê assim de cara, poxa, mas o Senhor açoita nossos lombos, né? E deixar-te os homens cavalgar sobre nós. Está no Salmo 66. Mas é uma lapidação por amor, é uma lapidação para um propósito maior, para algo mais, para me curar de tantas dores, de tantas feridas, de desejos de ter querido ser mãe e não consegui, de tentar uma adoção e não deu certo, de ficar grávida e não foi para frente. Então, resumidamente, a minha história é de uma vida toda, mas que com Deus muito, muito, muito presente de 2 anos para cá. E eu sei que através do meu conhecimento, da minha autocura, eu vou poder ajudar outras pessoas, dando conforto, uma palavra. Isso já acontece. E com muita humildade eu agradeço a Deus de o pouco que eu falo, às vezes, no meu Instagram, ou que eu converso com algum cliente, ou agora conversando com vocês, eu fico muito honrada, muito agradecida. E percebo que a gente não tem absolutamente noção do quanto que Deus é grande, do quanto que Deus é poderoso. E quando não é por amor, ele acaba nos conduzindo pela dor, porque ele quer fazer você parar e olhar para ele. Ele quer fazer você parar e olhar para ele. E às vezes as respostas que a gente quer, que a gente busca nas coisas, nas pessoas, nos nossos desejos, a resposta está nele. E quando você encontra essa resposta, é um alívio tão grande. Então, a bondade de Deus é maravilhosa para conosco. A bondade dele em nos instruir, em nos conduzir. E às vezes ele te leva para um lado totalmente diferente. Como é o que está acontecendo, eu percebo que está acontecendo isso. Ele está me conduzindo para algo novo, para algo diferente, em que eu vou poder me curar, me ajudar, ajudar os meus, ajudar outras pessoas através da minha história, através da minha transformação, mas que o propósito de Deus para a gente, o sonho dele para a gente é 1000 vezes maior do que o que a gente pensa. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, para todos, né? A bondade de Deus é muito grande e que se a gente colocar
Absolutamente hoje eu vejo isso, colocar toda a fé, colocar toda a energia, todo o foco nele, as coisas vão se transformando, as coisas vão acontecendo de forma mágica, de forma lúdica, porque é totalmente espiritual. Não, não, parece até que as coisas terrenas se desfaz, se desmancha, porque é tudo espiritual. É como se não existe nada terreno, tudo é espiritual. Então, sou muito grata, me sinto muito honrada, muito abençoada. Eu agradeço todo o processo, agradeço tudo, 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 tudo. Hoje eu falo com o Paulo, é até esquisito falar, porque você tem dores, você tem angústia, você tem medo, você sente raiva, você sente tudo isso. Duvida de Deus, é uma blasfêmia. Mas hoje eu vejo que tudo, tudo, tudo tinha que ser como foi. Eu tinha que haver uma transformação muito grande para chegar até aqui, onde eu estou, e ainda para trilhar todo o caminho que ele tem para mim. Que eu tenho certeza que vai ser lindo. Ao lado dele, do Espírito Santo, vai ser lindo. Obrigada, meus amores, por vocês me ouvirem. Muita gratidão por participar do grupo e por receber as orações, as intenções de cura, de fé, e eu recebo e eu tomo posse aqui, que eu tenho melhorado a cada dia, apesar do sufoco, do quão forte que foi essa última químio, que eu estou ainda sentindo, mas eu sei que é para que foi para a cura total e absoluta que eu já recebi em nome de Jesus. Muita Amém, gratidão. amém, amém. Obrigada, Michela, obrigada. Tem um louvor que fala assim: quem sou eu para questionar um Deus tão fiel? Tem uma parte de um louvor que fala isso. E ouvindo a sua história, estava pedindo aqui um versículo ao Senhor, né? Nesse dia que a gente vê a graça de Deus se manifestando através de um processo de tanta dor. E em Lucas, que a gente está estudando, no versículo 7 diz: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em entendê-los. Então, a gente crê num Deus fiel, né? A gente crê num Deus que não precisa de trompas, de ovários, de útero para fazer o que ele quer fazer. E isso que você falou de estar buscando por esse conhecimento, por esse entendimento, e hoje ter essa gratidão dentro do seu coração, independente se foi feito a sua vontade ou a de Paulo, né? Mas foi feita a vontade do Senhor e ser plena em dizer: eu creio num Deus fiel que cuida de mim. Só o Senhor faz isso. Ele tem o jeito dele tratar cada um e ele sabe como nos conduzir. Foi ele quem nos fez, ele sabe como tratar. Então, desde já eu quero te agradecer. Eu sei que isso é um pedacinho só, né, de uma vida de 40 e poucos anos, e a gente vai te ouvir falar. Hoje, conhecendo um pouco mais a sua história, a gente já tem sim como direcionar os nossos clamores, as nossas orações, né, os nossos pedidos a Deus. Então, desde já eu quero te agradecer e dizer para você que você é muito abençoada, você é muito amada, você é muito escolhida. Enquanto você estava falando, eu estava falando, Senhor, como tu cuida? Porque se fosse qualquer outra pessoa, estaria murando ou, né, falando que o Senhor realmente não existe, e a todo tempo ele estava segurando a sua mão, como está até hoje. Então, eu louvo a Deus. Como a gente tem falado aqui, Michelle é um presente para a sala do transbordo em estar conosco, e a gente se alegra nesse momento de estar ouvindo um transbordo, uma parte, né, da vidinha da Michela, da vida abençoada da Michela. Então vamos orar, queridos. Pai, muito obrigada. Obrigada por tanto amor. Obrigada pelo seu querer, pela sua vontade, que é perfeita. Obrigada por sustentar Michela e Paulo.
eles façam 28, 29, 30 anos com a tua presença. Obrigada por esse tempo de aproximação com eles. Obrigada por esse tempo de derramar. Obrigada porque através da vida da Michela podemos sentir o teu amor. Continua conosco, Senhor, nos sustentando, nos dando entendimento e sabedoria para entender a tua perfeita vontade e continuar firme e fiel, porque quando o Senhor voltar, encontrará sim fé na terra, encontrará fé em mim e nos meus irmãos. Te louvamos nessa manhã com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, povo abençoado. Obrigada, Michela. Daqui a pouco está saindo aqui a live. Fique você aí no dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Que o Senhor possa assim encher nossa casa com esse amor profundo e fiel. Beijo grande, família. Eu amo vocês e até amanhã, com o coração cheio de gratidão.